Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje falaremos sobre as 5 fases do luto. Para que consigamos entender um pouco sobre esse processo, temos que considerar algumas coisas. Dentre elas, que esse processo ocorre na nossa mente diante de uma perda. Essa perda muitas vezes é ligada ao desencarne físico de alguém que nós temos uma forte conexão emocional. Mas ela também pode se manifestar diante da perda de um relacionamento. Então, quando há uma ruptura, esse processo pode acontecer também. Bem, quando é a outra parte que encerra a relação, então seja pela causa do desencarne, pela uma separação, a outra parte ela tem que elaborar tanto o luto dentro dela para que ela consiga compreender o processo e realizar a catarse para então soltar, tanto como também ela precisa ressignificar a imagem de abandono que fica registrado, porque o indivíduo partiu, foi embora. Muitas vezes isso pode deixar registrado essa sensação de abandono. Uma ressalva, muitas vezes nós deixamos de dar tanto valor para os pensamentos. Só para que vocês tenham uma ideia, na questão da psicanálise, psicologia e afins, acredita-se que quando uma criança está no berço, né, quando ela é recém-nascida, e a mamãe ou o papai sai daquele momento no quarto para ir para a cozinha, para preparar a mamadeira, e essa criança acorda e vê que não tem ninguém ali e começa a chorar, naquele momento é registrado o abandono. Falando assim, parece até algo simples que não tem sentido, mas a nossa mente, pela sua complexidade, ela guarda todo tipo de informação, tendo nós consciência delas ou não. Bom, o luto, ele pode nos auxiliar a manobrar a nossa mente diante dessas adversidades. Para relembrar, inclusive, veja que quando nós sofremos por alguma coisa, significa que esse sofrimento, essa tristeza, é um resíduo de uma expectativa que tivemos anteriormente. Aplicando a esse assunto, nós sabemos que uma das poucas verdades que temos sobre a vida é que um dia nós vamos partir. E muitas vezes nós evitamos falar sobre isso. Temos medo do que vai acontecer. E quando a vida se impõe e isso acontece, nós temos dificuldade de lidar com o que acontece. Acredita-se que quando o luto dura 3 meses é entendido como um ciclo regenerativo, pelas questões da medicina egípcia especialmente. Caso o luto dure pouquíssimo tempo, pode significar que ele foi enterrado nas profundezas do inconsciente. Isso pode acontecer quando o indivíduo precisa ser forte. Então, ele perdeu alguém que ele ama, mas ele vê que os familiares estão muito comovidos com a situação. Então, para que ele consiga dar suporte, ele engole aquilo que ele está sentindo. Quando isso acontece, isso corrói a mente, corrói o coração, corrói tudo. Conforme o tempo for passando, esse indivíduo vai demonstrando a debilidade em decorrência da emoção guardada. E caso essa catarse não aconteça, pode se transformar em uma depressão. Também vemos que, caso o luto dure mais de 1 ano, ele pode se tornar patológico. Então ele acaba sendo a nova realidade do indivíduo. Então ele acaba convivendo com essas emoções, se identificando com elas e se permitindo que elas fiquem dentro da consciência. Falamos com vocês algumas vezes da questão da sobriedade, de que a vida tem circunstâncias que acontecem e nós temos que saber como nos posicionar diante disso que vai acontecendo no decorrer da nossa vida. Quando nós tropeçamos em um obstáculo e nós insistimos na queda, nós sofremos muito mais, porque se torna algo crônico. Como falamos há pouco, isso vai evoluindo, podendo se transformar numa depressão, onde o indivíduo de fato deixa de ver sentido em sua própria existência. É onde ele começa a cogitar ideias contra si próprio, né? A mutilação, o suicídio, enfim. Então veja que são circunstâncias muito sérias. Nesse ponto podemos ver que muitas vezes nós deixamos de atribuir importância para as emoções, mas elas moldam muito daquilo que acreditamos e mais ainda do que aquilo que fazemos. Bem, a primeira fase então
é a negação. Veja que negação é um dos mecanismos de defesa do inconsciente quando nós vamos confrontar um problema. Então, quando nós perguntamos para o indivíduo, falando isso no dia a dia, fulano, você concorda que talvez seja assim? E a pessoa, não, é uma resposta pronta. Não, acho que não tem nada a ver isso. Se for uma resposta muito rápida, você vê que é algo decorado. Ela já aprendeu a fugir da problemática e a se defender. Então entendemos que é uma proteção. Aplicando na questão do luto, isso também acontece. Nesse caso, o indivíduo ele foge do que aconteceu. Ele se recusa a acreditar que aquilo tenha acontecido. E nesse primeiro momento pode ser que a ficha ainda não tenha caído. Então, imagina, isso não aconteceu, parece até que é brincadeira. Até que então nós começamos a entrar nas próximas fases. A fase 2 é a raiva. Essa fase se inicia quando se torna impossível negar o que aconteceu. E essa fase, ela abre a porta para que a mágoa intensa, o inconformismo ou o ressentimento se mostrem. Então, é nesse momento que a pessoa explode, que ela chuta o balde, que ela começa a se revoltar com a vida, com aquilo que ela acredita, espiritualmente falando, ela passa a acreditar que é uma injustiça, que não deveria ter acontecido, enfim. A quem convive perto de indivíduos enlutados, ou seja, que estão passando pelo luto, é necessário ter uma certa cautela. Porque para aquele indivíduo que perdeu alguém, pode se manifestar sentimentos de injustiça. Vamos dar exemplo. O indivíduo que está passando por um luto perdeu um ente querido muito próximo, né? Um irmão, uma mãe, um pai, seja lá quem for. A outra parte, o indivíduo que está perto, que está consolando, caso ele ainda tenha essa mãe ou esse pai ou esse irmão que aquele indivíduo perdeu, nesse momento ele precisa evitar ostentar esse familiar que ele ainda tem. Porque o indivíduo que está passando pelo luto, ele está instável por um momento, ele está impossibilitado de discernir as coisas. Então isso pode gerar nele uma certa inveja, uma certa raiva. E nós falamos isso com extrema cautela porque, veja, que tem muitas coisas que nós sentimos, que nós pensamos, que nós não temos total controle. Então, diante dessa perda, a mente bagunça. O indivíduo não consegue entender o que está acontecendo. E quando as emoções pulsam de forma muito forte, elas se sobrepõem sobre a razão. Então ele age por instinto, por assim dizer. Ele não discerne. Então, caso você esteja ouvindo o que a gente está dizendo e pensando até que isso parece algo maldoso da nossa parte, procure compreender que a nossa mente ela é muito mais complexa do que nós imaginamos. Tem muitas coisas que acontecem na profundeza da nossa mente que nós nem imaginamos. Então, diante de uma meditação, de um estado de presença, nós conseguimos perceber que existem coisas que nós nem sabemos. Memórias que acreditamos que tínhamos esquecido, mas que estão ali, pulsando, criando crenças, nos motivando, nos orientando de alguma maneira. Bem, entrando então, caso o indivíduo tenha passado pela segunda, ele inicia então a terceira fase, que é a barganha. A barganha, o sinônimo, poderíamos citar aqui, é uma tentativa de acordo. Essa fase se caracteriza pela negociação. Normalmente, o indivíduo tenta negociar com uma força maior, com o universo, com Deus, com um símbolo de crença que ele tenha de alguma divindade, um arquétipo, um anjo, um arcanjo. Então ele pode tentar fazer promessas para que essa força intervenha e aplaque sua dor. Então veja que essa fase, ela também simboliza uma certa negação do que a vida trouxe. E ela tenta extirpar aquilo que ela está sentindo nessa tentativa de negociação. Na quarta fase, temos a depressão. Nessa fase, normalmente, há grande acúmulo de emoções, como tristeza, raiva, acompanhados de solidão e de saudade, entrando a questão da nostalgia. Quando ele se lembra quando a pessoa estava aqui, quando ela ainda estava junto com ela. Essa fase debilita muito o indivíduo que está sofrendo com o luto. Fisicamente falando, isso fica evidente. Ele deixa de comer, ele deixa de frequentar lugares que ele gostava, de fazer coisas que ele gostava. Então fica muito evidente essa fase. E nessa fase é crucial a intercessão de pessoas próximas para que a carga emocional seja dividida. Então veja que algumas vezes também nós acreditamos que falar o que sentimos não tem tanto significado ou tanta importância. Mas pelo fato de expor aquilo que está sentindo já dá sentido ao que está acontecendo. Falando por experiência própria, inclusive, muitas vezes entendemos que a melhor terapia é aquela que você fala, que
Você está falando o que você está sentindo. Muitas vezes quem está te escutando não chega nem a dizer alguma coisa, mas pelo fato de você estar ali presente, oferecendo o seu tempo e sua atenção, já demonstra que por trás do gesto tem amor. Então, em outras palavras, ela não está sozinha. Veja que isso tudo é muito simbólico. E tem pessoas que não têm consciência desse mapeamento de circunstância, mas a nossa mente inconsciente, ela percebe tudo isso. Então pode ser assim, eu não tenho consciência para dizer que aquele indivíduo que me ouve é porque me ama, mas a minha mente, lá no profundo, ela sabe que por trás do gesto tem amor. É prudente entendermos que o luto é um processo natural e que é importante vivenciar as fases que ele propõe. Porém, é importante também manter a sobriedade emocional, para evitar que essas fases se estendam e que a dor corroa profundamente a ponto de começar a destruir a consciência, a mente no complexo. Então, para tudo que acontece na vida, como falamos, a vida vai montando circunstâncias para que nós consigamos aprender com elas. Se nós nos apegamos às coisas que acontecem, sejam a objetos, a pessoas, a atitudes, a comportamentos, expectativas no geral, o único caminho que podemos encontrar para isso é desilusão, é sofrimento. Então veja que essas fases, a questão do sofrimento, ela implica obrigatoriamente na recusa de entender que essa força maior que orienta tudo o que conhecemos está agindo. Então, nessa fase do luto, nessa questão desse vídeo, não vamos tocar muito na questão do que isso pode significar, porque é um momento difícil. Então nós temos que ter bastante compaixão para quem está enfrentando, considerando que estamos em um momento de pandemia, que está tendo muita gente está partindo. Então nós temos que demonstrar mais compaixão do que tentar entender minuciosamente tudo que acontece. Bem, a quinta fase é a aceitação. De acordo com os estudos psiquiátricos, a aceitação não significa que a saudade foi extirpada da mente, mas sim que a própria mente se tornou capaz de manobrar as emoções de tristeza, raiva ou medo. Superar e esquecer são coisas completamente diferentes. Então veja que quando o luto é bem elaborado, o indivíduo preserva a lembrança daquele que partiu, de quem o deixou de certo modo. Mas ele consegue extrair o que aquela pessoa deixou para ele. Qual foi o valor que a vida dela significou. O que trouxe de bom, o que ensinou, o legado que deixou, a importância que permitiu que outro indivíduo tivesse. Então isso tudo começa a contar muito. Estejamos cientes que absolutamente ninguém está imune ao luto, mas a resposta que oferecemos a essas circunstâncias depende exclusivamente de nós. É o que falamos também. A vida, ela se impõe. Ela mostra para nós que as coisas têm fases, que as coisas são transformadas a todo momento. E que caso nós nos apeguemos a essas formas, nós vamos sofrer. Tratando dessa questão, é importante que nós entendamos algumas questões. Para você que está perto de alguém que está passando por um luto, ou para você que esteja passando por esse processo, veja que nessa fase é onde as emoções mais bagunçam, é onde tudo parece que perde o sentido e de que não existe saída fácil para o que está acontecendo. E realmente não existe. É uma questão que é mais sentida do que entendida. Então não importa as palavras que nós dizemos aqui no vídeo. Quem está sentindo é uma questão muito complexa, é muito ampla, então palavras já não cabem mais. Entretanto, uma das coisas que é importante considerar é que tudo na vida é uma fase. Até mesmo o luto é uma fase. E entra as questões das crenças daquilo que nós compartilhamos com vocês. A essa altura entendemos que a nossa estadia nesse planeta ela é transitória, mas por trás de um corpo físico existe um espírito. Existe uma essência eterna que o tempo não apaga. Essa forma é transformada, tudo isso é transformado, mas a essência da ideia se mantém pela eternidade. Então isso leva muito à questão das crenças, ao que o indivíduo acredita. Veja que quando o indivíduo tem crenças materialistas, vê para crer, eu preciso tocar, eu preciso conversar, eu preciso ter certeza, e ainda assim quando tem uma experiência espiritual ela pode acreditar que é um delírio, que é uma coisa da cabeça dela, que ela precisa tomar remédio. Não é detrimento em relação a remédio, mas para entender que às vezes o plano espiritual se comunica.
mas nós temos tanto apego às formas que nós deixamos de dar tanta atenção àquilo que é sutil. Mas trazendo para essa questão, o indivíduo, quando é muito materialista, ele enxerga apenas o que está aqui. Então, depois que parte daqui, é o vazio, é o nada. Como sabemos, nossas crenças moldam a nossa realidade. Se o indivíduo não acredita em nada além daqui, para onde ele vai? Para as profundezas do subconsciente de si mesmo, que chamam que é o vazio, que é o nada, que não tem nada, porque ele não acredita em nada disso. Então, procure questionar as crenças que você tem da questão da religião, dessa questão de se reconectar, de reconhecer, de respeitar, de meditar sobre essa força, como falamos para vocês. O que te orienta? O que te move? O que te mantém vivo existindo? Que força é essa? O que é isso? Medite sobre isso. Comece a entrar em contato com indivíduos que tenham uma experiência comprovada com a espiritualidade, que eles tragam questões que façam sentido para você, para que aos poucos você comece a ver que o mundo é muito mais daquilo que parece. E que essa estadia dessa questão do desencarne é uma fase temporária, que um dia todos nós vamos nos encontrar novamente. Então, claro, essa é uma crença pessoal? Sim, inclusive pessoal. Mas ela foi construída em cima de muitas coisas que vivi, que aprendi, que ouvi e que vi com as outras pessoas. Então, nós chegamos a um ponto hoje em dia, claro, falando mais particularmente, que é inegável. É inegável a existência de algo além disso que nós estamos vendo. Né? Pelo simples fato de sonhar, pelo simples fato de sentir, de intuir, de conseguir perceber, de saber, nós já sabemos que existem outras camadas de existência. Tenhamos nós controle delas ou não. Elas estão ali, né? É como, entra um exemplo bobo, mas só para ilustrar. Os indivíduos que acreditam que a Terra é plana. Nada contra, né, galera? Mas pelo fato deles acreditarem que a Terra é plana, ela não vai se tornar plana, ela vai continuar sendo do jeito que é. Então, não importa se nós pensamos que a realidade é assim ou assado, ela é como ela é. Estejamos aptos a aceitá-la ou não. Bem, se vocês estiverem passando por uma fase, nós enviamos nossos sinceros sentimentos para você, pela perda que você teve, ou por alguém que você ama que esteja passando por isso. Procure confortar o coração daqueles que você ama, que estejam diante dessa circunstância, que ela é bem difícil. Tudo bem? Esperamos que vocês tenham apreciado. Se tiverem alguma dúvida, nós ajudaremos conforme pudermos. Até a próxima.